So I choke on the sun, and the days blur into one. Backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts of old mid-grass. There's never much, but we've made the most. Welcome Todos prontos? Atenção, valendo! Relógio acionado, bolinha rolando, está no ar a 9ª edição do Botonews, esse programa que chegou aqui no Mundo Botonista para trazer notícias, para trazer debates, sempre falando da modalidade 12 toques. Eu sou Vinícius Ramalho, muito prazer a você que está chegando para conhecer esse novo projeto e tenho a honra de apresentar o Botonews. Só que antes de começar, eu sempre mando um abraço para quem participou da última edição no nosso YouTube, né? E quero deixar um abraço aqui para o Valdemar Mello, para o Renato Salvador, para o Júnior Souza, o Elcio Buratini, grande Elcio, Ricardo D'Angelo, o Eduardo Davinha, comentaram lá, teve mais gente, eu agradeço. O último programa a gente falou sobre por que as crianças estão tão longe do futebol de mesa, né? Foi próximo ali do Dia das Crianças, aproveitamos para falar sobre esse tema. Se você não viu, não tem problema, tá no canal Mundo Botonista aqui no YouTube, é só chegar, procurar todas as outras 8 edições anteriores a essa de hoje. Então vamos lá, hoje a gente tem um convidado aqui no nosso programa, é um cara aí que muita gente conhece, Bruno Varoli, ele que é botonista do Cisplatina, tá aqui com a gente e que no último final de semana organizou, mostrou o lado errado, hein? Mas que organizou, né, uma Copa Interestadual no último final de semana. Então, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Botonews. E eu queria que nesse primeira resposta, eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa ideia aí num ano tão conturbado, né, o pessoal meio afastado das mesas, como surgiu a ideia de fazer um torneio interestadual no Cisplatina. Fala aí, Vini, tudo bem? Tudo bem aí com o pessoal do Mundo Botonista? Todo mundo está prestigiando aí o Botonews. Cara, 2020 foi um ano terrível em todos os aspectos, né? De saúde, profissional, muita gente também com bastante problema e a gente acabou ficando sem campeonatos, né? Muitos clubes ficaram fechados, o próprio Cisplatina ficou aí mais de 3, 4 meses fechado. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar o botão, eu não tenho mesa em casa, então assim, senti muita falta. E as coisas foram melhorando aos pouquinhos a gente foi vendo que dava para fazer uma coisa ou outra com responsabilidade, com muita precaução. E aí os treinos voltaram e com isso a gente começou a frequentar de novo a sala, conversando com o pessoal de fora. Um dia o Filipinho falou: BV, Filipinho do Vasco, se o pessoal do Vasco fosse aí, esse pessoal fora de São Paulo é muito mais viciado que a gente aqui de São Paulo, viu? Os caras de fora faz umas loucuras que a gente não faria aqui. Se a gente do Vasco fosse aí jogar com vocês um amistoso, vocês teriam um time? Topa? Eu falei, cara, com certeza topo, né? A gente já estava jogando. Qual que é a ideia? Ele falou assim, a gente está pensando em ir para São Paulo, fazer um amistoso com o São Paulo. Acho que eles já tinham feito uma coisa assim, já. E aí, num outro dia, a gente faria com vocês. Eu falei, pô, com certeza. Tô dentro, fechou. Conversei com o pessoal do Cisplatina, eles toparam. 4, 5, 6 ali pelo menos. A gente voltou com muito menos pessoas do que a gente tinha antes. A gente chegou a ter campeonato com 30 pessoas antes da pandemia, voltamos aos pouquinhos. Hoje a gente está com uns 15, 16 jogando de novo. Fecharam, fechou. Aí começamos a conversar, montamos um grupinho ali, nós 3, nós 4. Aí começou isso, a gente chamasse mais algum time. Se a gente chamasse, sei lá, o Friburguense, será que ele vinha? Aí os caras falaram que o Friburguense, 5 minutos depois, confirmaram presença.
Pô, São Paulo, Cisplatina, Friburguense, Vasco, vamos fazer um campeonatinho, né? Vamos fazer um campeonatinho. Aí chamaram o Vitor, o pessoal do Vasco tem muita amizade, ele jogou lá 2, 3 anos, né? Foi campeão de vários campeonatos. Pô, o pessoal já estava treinando no Paraná, né? Até mais cedo que a gente. Vamos, combinado. Pô, estamos em 5. 5 dá para colocar 6. Eu estou fazendo uns campeonatos de segunda-feira, a cada 15 dias, o Chico Júnior chamou de proibidão, né? É o Covidão lá. E tava indo uns 3 ou 4 do Círculo. Tuzura, o filho dele, o Chico. Pô, chamou o pessoal que já tá jogando lá do Círculo, vamos? Na hora, vamos. Estamos em 6. Conversei com o pessoal do clube, do Cisplatina, cederam o espaço, que é bom, né? Porque tem pouco evento nessa época e para movimentar a cantina, movimentar o clube, na hora toparam. Conversei com o Fará, porque precisaria de mesa, só as mesas do Cisplatina não seriam suficientes. Ele achou bem interessante, apoiou desde o primeiro minuto, com mesa, com cavalete, com travinha, e aí foi surgindo e virou o que virou. A gente teve a ideia de fazer o campeonato, tanto por equipe quanto o individual. Ia ser uma data anterior, mas aí o Nando lá do Rio, que é um pouquinho capacho, pelo que o pessoal me contou lá, aí ele parece que ia viajar com a namorada lá e não estava liberado. Aí a gente passou para esse feriado, que inclusive seria o feriado do Campeonato Brasileiro, né? E aconteceu e foi muito legal e valeu a pena, foi bem bacana. Bom, Bruno, uma dúvida que acho que muita gente tem, e aí passando pelo. Você falou como surgiu a ideia e tudo mais. Vocês anunciaram praticamente na semana, né? Colocaram em redes sociais na segunda-feira. Quando vocês anunciaram, teve outros clubes que de repente se interessaram para voltar a jogar, porque eu acredito que quem não está jogando tinha essa vontade de voltar a jogar. Alguém chegou a procurar vocês? Teve alguma coisa nesse sentido? Ou quando fechou o 6 já estava tudo fechado ali, tudo certo? Então, eu queria até ter feito com mais, tá? Mas duas coisas não permitiram, que foi o tamanho do salão, que não é tão grande quanto um ginásio, então, assim, num ginásio dá para colocar muito mais mesas, né? No salão, acho que 16 era o máximo que eu podia colocar, para ter uma distância bacana entre as mesas e tentar evitar ficar muito próximo um do outro. E também o número de dias que a gente teria para fazer o campeonato, né? Não daria para esticar muito mais com muito mais times, porque o pessoal queria vir jogar tanto equipes quanto individual. Se fosse uma data só para equipes, talvez eu conseguisse separar pela manhã alguns times, à tarde outros, mas o pessoal queria jogar o dia inteiro, então queria jogar individual, queria jogar equipes, então não tinha como mais deixar chamar muito mais times, né, do que 6, até porque ia ser 5, acabou passando para 6 e o pessoal estava preocupado também que fosse mais. Também com a quantidade de pessoas que o clube falou que podiam ficar lá no local, né? Ô, Mas Bruno. assim, foi. Não, completa, desculpa. Porque e depois do campeonato, já assim, alguns representantes vieram falar comigo, pô, que bacana, vamos fazer outro aí, vamos tentar chamar outros times. E as ideias estão abertas. O Cisplatina está aberto a novos projetos, novos campeonatos. A gente viu que dá para, aos pouquinhos, com cuidado, voltar a jogar. A gente fica preocupado com o que vem acontecendo também na Europa, né? Vamos ver se no Brasil também pode ser que também frustre alguns planos nossos para o ano que vem, mas a gente está na torcida que volte sim, aos pouquinhos, e que acabe sendo um campeonato de testes, né? Para ano que vem servir de base para a federação pensar em alguma coisa para voltar. Ô, Bruno, você deu o gancho aí pro jornalista, então eu já vou aproveitar. Você falou aí de número de mesas para pensar no distanciamento. Você falou aí de teste, pensando num futuro, como você bem disse, não dá pra gente prever, por mais que a gente Não dá. queira aqui 2021, em janeiro a gente consiga começar o calendário, fazer assembleia, definir calendário e tal. Acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. Queria que você falasse um pouco disso. Que critérios vocês estabeleceram? Tinha um número limite de botonistas por clube? Que tipo de protocolo vocês seguiram? Quais os cuidados? Porque eu acho que é uma coisa que pode servir para outras competições, né? Sim, a gente colocou a cada 4 mesas um frasquinho de álcool gel e orientava sempre as pessoas a tá usando, né? Jogar de máscara foi uma coisa muito difícil, porque foi combinado isso antes do campeonato, que as pessoas deveriam jogar de máscara. Algumas pessoas, infelizmente, não seguiram esse, essa recomendação que a gente fez, né?
tem algumas fotos que a gente veiculou, o pessoal até comentou, alguns vídeos, né? Isso é uma coisa que deveria ser obrigatória se fosse um campeonato oficial. A gente tentou ao máximo lá, é difícil você ter esse controle em cima de todo mundo, mas a gente também fez uma lista com o nome de todo mundo que estava lá para assinar, se responsabilizando pelo campeonato, que estava ali por livre e espontânea vontade. Eu acho que isso é um ponto importante, porque quando você faz um campeonato amistoso, quem realmente está afim de jogar, quem está disposto a encarar, está sem tanta preocupação assim, vai e joga e sabe dos riscos. A partir do momento que você faz um campeonato oficial, às vezes o cara quer ajudar o clube, quer se comprometer com o time, fica preocupado e por ser oficial, às vezes até um individual, pensando em ranking, em classificação, o cara tá preocupado, mas vai. Então, por ser uma coisa não oficial, a gente podia fazer mais campeonatos desse para sentir como é que a galera tá preocupada, tá indo, ou todo mundo querendo voltar a jogar. Porque acho que a vontade de jogar é de todos. Todo mundo que joga futebol de mesa ama isso aqui, se inscreve, quer jogar. Mas eu sinto no clube, do Cisplatina, que muita gente ainda não voltou por essa preocupação. E talvez se for uma coisa oficial, isso incentive o cara antes da hora dele de voltar a jogar. Sim. Né? Então, assim, distanciamento, não dá para fazer um aberto, por exemplo, igual a gente fazia no Meninos, com 48 mesas. Não dá, é muita gente, são mesas próximas, não tem como fugir disso. Mas voltar aos pouquinhos, talvez em 2 fins de semana, com menos mesas, menos gente aglomerada. A gente tinha separado assim que no máximo 8 pessoas por time. O pessoal de fora com certeza viria com menos, porque a maioria veio com um carro só para economizar, né? Então a gente já tinha uma ideia que de fora seria 5, no máximo 6, estourando. De São Paulo a recomendação foi que fosse 7, 8, para não passar muito de 40, 50 pessoas pelo espaço que a gente tem, né? E 16 meses a gente fez o cálculo que ficava legal lá no salão sem comprometer. Agora, Bruno, você falou aí de pessoas que infelizmente não se preocuparam com o protocolo e tal. E o outro lado, você sentiu que tinha pessoas ali que estavam ainda aquela coisa na hora de chegar ali, de cumprimentar, porque é tudo muito novo, né? Então, queria que você falasse um pouco do outro lado, das pessoas, o comportamento daqueles que ainda estavam um pouco, putz, será que eu devia estar aqui mesmo? Porque tem essa sensação, né? Não tem jeito. Sim. Várias vezes a pessoa que você não vê há muito tempo vinha te cumprimentar e vinha te abraçar, né? Talvez até esquecendo. Assim, eu sou o cara que dava sempre o soquinho, não cumprimentei, eu dou o soquinho, procurei não abraçar muito, não ficar muito próximo. Eu moro com meus pais, então assim, são do grupo de risco, então eu me preocupo. Joguei o tempo todo de máscara, mas não tem como também obrigar muito ali naquela situação. Eu sempre orientei e procurei fazer minha parte. Mas eu senti que as pessoas estão menos preocupadas do que eu imaginei. Eu vi o pessoal, quando foi campeão, pular e abraçar, sabe? Quando estava junto, se abraçava, cumprimentava de maneira mais efusiva, igual antes. Eu achei que o pessoal ia estar mais preocupado. Tá? E não estava tanto assim, não. Eu me senti ali como num campeonato normal, Vini, para te falar a verdade. Sim. Me senti menos. Achei que a pessoa está mais preocupado, mais tenso, mas não foi assim, não. Bom, Bruno, a gente já falou mais de 10 minutos aí, falamos muito de protocolo, né? Acho que essa é a dúvida que todo mundo tem, mas vamos falar de botão aí. Como é que foi o campeonato? Fala um pouco dos destaques aí, quem se sagrou campeão. Primeiro vamos falar de equipes, você falou de 6 equipes, né? Uma do Paraná, 2 do Rio e 3 de São Paulo. Fala um pouco aí da competição por equipes, para depois a gente falar um pouco aí do individual. Sim, a princípio a gente ia fazer um campeonato por equipes, todos contra todos, pontos corridos. Mas o pessoal aqui no Brasil ama uma final, né? Então a gente teve 2 jogos, 2 confrontos no sábado, começou no sábado, dia 31. Eram 6 times, todos contra todos, com final. Então tinha o Fênix do Paraná, no Rio de Janeiro tinha o Vasco e o Friburguense, São Paulo tinha o Cisplatina, o São Paulo e o Círculo. E foi muito disputado. No começo o nível estava um pouquinho mais baixo do que a gente está acostumado, né? Talvez por falta de treino, pelo próprio nervosismo que eu senti, sabia, Vini? Mesmo sendo um torneio amistoso, a galera estava na pegada de um campeonato oficial. Não sei se porque depois de tanto tempo sem campeonato, o pessoal estava levando muito a sério. O que eu gostei muito foi do clima, sabe? De cordialidade, não teve uma discussão, não teve um problema, não teve nada. O pessoal estava na pegada, mas assim, bem tranquilo. E foi bem disputado. A primeira fase, o Vasco chegou na última rodada já classificado, mesmo sem os 2 destaques paranaenses aí que
estava com eles nas campanhas vitoriosas, o Ednilson e o Vitor, o Igor e o Evandro muito bem, o Vasco com uma rodada de antecedência classificado. São Paulo precisava ganhar a última rodada do Friburguense, que estava em quinto, já estava eliminado, para ir para a final. O São Paulo que ganhou do Fênix, que viria a ser o campeão brasileiro. Foi lá, não ganhou. O Fênix foi lá, ganhou a última rodada do Círculo. O Cisplatina ganhou do Vasco a última rodada, tirando a invencibilidade, mas aí no confronto, no desempate entre Cisplatina, São Paulo e Fênix, o Fênix tinha a melhor campanha, tinha 9 pontos. Fênix e Vasco fizeram a final, uma baita final. O Fênix foi 6 pontos na frente para a última rodada e foi 6-6, se eu não me engano, eles acabaram campeões. E a felicidade, a comemoração, a empolgação foi de um campeonato mesmo, oficial. E, na verdade, a gente está ali para jogar o botão, para ser campeão, para se divertir. Então, se é oficial, se não é, o importante é brincar. E os caras foram campeões com muito mérito, né? O campeonato acabou sendo bem disputado. Agora, só Pode para falar. uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, né? Você falou do Vasco, né? Que mesmo perdendo 2 caras que, pô, foram fundamentais aí nesses últimos anos, mas que continuam sendo muito fortes, porque é isso, né? Passa por um processo de que se tornou um time que é difícil de ganhar em qualquer situação, mesmo perdendo 2 caras do nível de Vitor e Ednilson, né? E você É falou mais ou menos como o Meninos, eu acho. O Meninos, quando trouxe os cariocas, Sim, aquilo faz com que o próprio time, a própria base que está lá, aprenda muito, sim. né? Pegue algumas dicas, pega aquele espírito vencedor e mesmo depois que vai embora, o Thiago foi embora, o Marcelo acabou indo, depois voltou, né? Sim. Então, assim, o time continua forte porque consegue absorver aquela qualidade, as dicas que os caras de fora trazem, como jogam, e o time acaba crescendo como um todo, né? Mesmo aqueles caras saindo, o time permanece forte. E por outro lado, né, o que você falou do São Paulo, né, que chegou com chance de ir na última rodada ir para uma decisão e aí tem aquela coisa de, apesar de ser um grupo de botonistas muito experientes, né, de ter aquela coisa do clube novo, da pressão, de repente ter aquela responsabilidade de chegar e tudo mais. Então o São Paulo aí nessa situação sentindo e acabando não conseguindo chegar numa final, né? Acho que é interessante para a gente falar dessa coisa aí de um time experiente e de um time que está em formação no primeiro ano, né? O Cisplatina também com um time forte, mas que ainda nesse processo de De crescimento, né? crescimento. Então, acho que passa um pouco por essa situação de ser uma competição, tem todos esses, independente de ser uma competição amistosa, tem todas essas situações aí por trás e acho que faz parte do nosso esporte. Agora, fala um pouco aí na segunda-feira, né, a competição individual, como é que foi, como que vocês dividiram os grupos e tudo mais e quem foram os grandes destaques aí. Como a gente tinha 16 mesas, a gente acabou fazendo como um aberto, uma divisão, né? Com 4 grupos de 8. Basicamente com os jogadores que disputaram as equipes, né? Alguns acabaram não podendo jogar, a gente substituiu por outros do time. E alguns gostaram, outros não. Eu fiz os caras jogar o dia inteiro, Vini. Tinha ouro, tinha prata, tinha bronze e tinha extra. Então o cara caía fora no grupo de 8, ia pro grupo de 4 na bronze, caía fora, tinha que jogar de novo. Falei, vai jogar o dia inteiro também, vai matar a saudade pra valer aqui. Já que é para Alguns matar a gostam, saudade, vamos até ter quase 13 jogos para todo mundo. O pessoal reclama às vezes, né, que joga pouco e tudo mais. Falei, vai reclamar de jogar muito. E não teve grandes surpresas na primeira fase. Geralmente os favoritos do grupo passaram, tirando eu. Caí fora. Não era favorito, tô brincando. É aquela coisa de comecei muito mal mesmo, é muita preocupação e grossura também. Não vou botar só a culpa na organização, não. E aí a gente chegou no mata-mata, tinha o Pietro e o Leandrin de São Paulo, tinha o Vitor, o Inseto e o Fábio Maia do Paraná. No Rio de Janeiro tinha o Nando, o Marcos Vinícius e o Filipinho. Aí com os confrontos, chegou na semifinal, fato muito curioso, o Pietro foi jogar com o Inseto, estava fazendo uma tremenda campanha. Chegou, cadê a flanela, Vini? Pietro Varoli perdeu a flanela na Pietro. semifinal. Aí fomos descobrir que ele tinha jogado com o Marcos Vinícius e eles tinham a flanela muito parecida. O Marcos pegou a dele, ele pegou a do Marcos, só que ele não se adaptou muito bem. Ixi, aí não teve jeito. Mas o Inseto acabou avançando
para a semifinal passando pelo Vitor, que é um tremendo jogador. Então, assim, foi uma grande surpresa. Fez a final com o Nando, que já vem há muito tempo já se destacando, né, em campeonatos nacionais, é campeão do mundo. Então, assim, final nervosa, como uma final de campeonato oficial, 3-3, que o Inseto, Rodolfo, cara, gente fina. Aliás, o pessoal lá do Paraná, nota 10, pessoal, gente boa, e foi campeão com muita justiça. Pô, que legal, Bruno. Então é isso, cara. Eu acho a iniciativa legal. É claro que, como você disse, a gente tem que ter os cuidados, né? Acho que, além de tudo, além dos cuidados, eu acho que, como você disse, a gente que viu grandes eventos aqui no Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas, sempre se falava de eventos testes, né? Eu acho que hoje a gente está fazendo esses eventos testes para o que vai ser para frente, né? Porque como você bem disse, é isso, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui para frente, então acho que esses cuidados são interessantes, acho que os clubes aos poucos vão voltando, a gente sabe lá, a gente já noticia aqui no Botonews, daqui a pouco a gente vai até falar um pouco disso. A gente fala muito de torneios no norte, no nordeste, continuando com protocolos também, com os cuidados, mas acho que a principal iniciativa é voltar a jogar e também a gente pensar nesses protocolos aí pra frente. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns ao pessoal do Cisplatina. E tendo mais notícia, cara, portas abertas para você vir aqui contar mais alguma coisa aí, traz pra gente em primeira mão, hein? Se tiver outros torneios aí, traz pra gente em primeira mão. Com certeza, o Mundo Botonista vai ter acesso aí a vários vídeos, várias fotos aí do campeonato, as premiações, todas as informações. Agradeço aí pelo espaço, tá? Sou fã do Mundo Botonista, sou fã do trabalho de vocês e que, ó, vá muito longe, cada vez mais firmes e fortes. O Jefferson tá precisando de um locutor aí, viu? Acho que ele vai te procurar aí. Já passei seu telefone aí. Qualquer coisa a gente faz um 66, tá bom? Ah, tamo junto, com certeza. Como eu dificilmente chego em finais de torneios nacionais, Sim. fala pra ele me convidar que o próximo aí a gente faz a narração, faz um meio bolado lá com Ah, ele. tamo junto. Eu tô nessa aí também. A gente tá junto nessa. Bruno, obrigado pela participação, viu? Valeu mesmo e parabéns pela iniciativa. Mande um abraço aí do Botonews pra todo mundo lá no Cisplatina. Mando sim. Valeu, gente. Valeu, Vini. Valeu, mundo. Valeu. Abraço. Bom, então muito legal esse papo aí com o Bruno Varoli. Parabéns aos campeões também, ao Fênix, ao Inseto, que é o Rodolfo Rodrigues Ponce. Olha, isso aí deve ser homenagem àquele goleiro do Santos. Fiquei sabendo que o pai é santista e tal, mas parabéns então aos campeões e a todo mundo que participou dos campeonatos. E pessoal, vamos lá, vai, máscara nos torneios, pelo menos isso. Vamos se cuidar aí. Bom, já que a gente falou desse torneio, a gente teve um período aí que a gente ficou sem edições do Botonews, né? O Botonews que nas primeiras 8 edições elas foram semanais, a gente avisou na última edição que a gente voltaria com notícias, que a gente ia dar uma espaçada. E no dia 25 de outubro, né, no último domingo do mês de outubro, lá em Pernambuco teve uma competição por equipes e claro que o nosso Alexandre Pentinho trouxe novidades dessa competição. Pentinho, conta aí como é que foi essa competição por equipes aí em Pernambuco. Oi Vinícius, boa noite amigos do Botonews, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, correspondente de Recife, Pernambuco. Domingo passado nós tivemos aqui em Recife uma etapa do Campeonato Pernambucano, modalidade 12 toques de equipes. Nós temos aqui 17 equipes em Pernambuco, porém só 8 aderiram ao campeonato. As 9 equipes que ficaram de fora são Esporte Santa Cruz, Tigre Nacional, Recife Arena, Macaparana, Central, Liga Jardim Brasil e APCEF. Nos grupos A e B tivemos Unimesa, Náutico, São Martim e Zezé. No grupo B, ABB, Olinda, Colombo e Ibis. Desses 8 clubes que jogaram a etapa. Classificaram-se para ouro. No grupo A, Unimesa, Náutico, ABB e Olinda no B. E São Martim e Zezé no grupo A e Colombo e Ibis no grupo B para prata. Vale ressaltar que o Unimesa vem forte esse ano e está brigando pelo bicampeonato 2019 e 2020. No dia 22/11 serão realizadas as finais, onde vamos conhecer o campeão pernambucano por equipes. Já falando em outra competição, no dia 8/11 nós teremos a quarta e última etapa do Campeonato Pernambucano individual. Então, onde serão conhecidos os 10 melhores ranqueados que irão disputar as finais do Pernambucano no dia 6 de dezembro. Ok?
E eu queria agradecer também o apoio do nosso atleta do Unimesa, o Flávio Afa, que me ajudou muito aí com a gravação do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal, é o que nós temos aí em Pernambuco no momento, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Pentinho. Então, quando ele falou no último domingo, foi no domingo anterior, ele gravou ali logo depois da competição. Obrigado ao Pentinho, obrigado ao Flávio também, que ajudou aí com as imagens. O Jefferson fez toda a edição aí para aparecer essas imagens dessa competição. Então, ó, ele mesmo contou que no próximo domingo a gente vai ter competição individual e claro que aqui no Botonews a gente volta em breve para contar um pouco mais de lá. Sei que ainda tem alguma coisa para acontecer no Ceará, parece que tem alguma coisa para acontecer lá em Manaus. Então, ó, Rafael, Paulo, tá todo mundo de sobreaviso aí. Eu vi que o Jefferson tá dando férias para todo mundo aí no mundo motorista, mas a gente vai até os finalmente aí para contar todas as competições que ainda acontecem nesse ano de 2020, um ano que com menos competições do que a gente imaginava, né? Tenho certeza que quando o ano começou todo mundo estava naquela expectativa, mas infelizmente por conta de tudo que aconteceu a gente não conseguiu aquelas competições de brasileiros com tanta gente. O importante é que o mundo botonista se consolidou, traz notícias para vocês e é isso. Então, você quer saber tudo sobre o futebol de mesa, sobre a modalidade 12 toques, tem mundo botonista para tudo quanto é lado. Tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook, tem o nosso canal aqui no YouTube, tem o portal lá que tem as colunas, né? Agora tá um pouco já, o pessoal já se despedindo do ano, já fazendo suas últimas colunas, mas a gente segue e é só umas férias ali de fim de ano, viu, pessoal? Porque 2021 o mundo botonista volta com tudo. Então, hoje eu nem pedi pro gol, mas ó, vai tocar com o pai. Então já é hora de eu me despedir. E eu agradeço mais uma vez uma edição aí que o Bruno Varoli trouxe informações muito legais, o Alexandre Pentinho também. E esse é o Botonews, o programa que traz notícias do nosso esporte aqui na grade do mundo botonista. Eu vou ficando por aqui, até a próxima edição do Botonews. Valeu! Ships are launching from my chest. Some have names, but